Você aí que está abrindo uma empresa, já parou para pensar em qual que seria o ramo de atividade da sua empresa? Por isso pode influenciar na tributação da sua empresa, pode influenciar nos alvarás de funcionamento. Então fica aí que depois da vinheta a gente te conta um pouco mais. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Eu sou o Bruno. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre ramo de atividade da empresa, né não, Brunão? Isso. Porque hoje em dia é muito comum o camarada simplesmente querer abrir empresa e não se ligar muito na questão de alvarás de funcionamento, não se ligar muito nas questões tributárias. E mal sabe ele... Oi? As licenças. As licenças, exatamente, os regimes tributários. E mal sabe que o ramo de atividade que vai basicamente nortear tudo isso daí, né? Então hoje no Brasil a gente tem basicamente três ramos de atividades de empresa hoje, né? Nós temos as indústrias, nós temos os comércios e nós temos as empresas prestadoras de serviço, né? As indústrias são aquelas empresas que compram a matéria-prima, né, ou produzem a própria matéria-prima e transformam aquilo em um produto fim, como por exemplo, compra aço, sei lá, metal, né, e molda esse unicórniozinho aqui para então o comércio vender isso. Então a indústria nada mais é do que a empresa que vai pegar ali a matéria-prima, vai produzir a própria matéria-prima ou comprar, né, moldar para que alguém venda. Pode ser que a própria indústria venda? Pode ser. Também tem várias indústrias que são comércio também, né? Mas falando apenas de indústria aqui, a gente tem esses exemplos. E ela é a que gera o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, né, que vai para o Estado. Exatamente, exatamente. Outros exemplos, né, de fabricação são cosméticos, laticínios, roupas, móveis, automóveis, equipamentos eletrônicos, dentre várias outras áreas aí de atuação de indústrias, né? E aí, partindo para o nosso segundo ramo de atividade, tem os comércios, né? Comércio. O comércio que recebe a matéria pronta ali, né, da indústria e vende, né? Produto exemplo, já acabado. Né? Exato. Eu sou uma indústria que eu fabrico celular. O Brunão é o quiosque de shopping ali que vende esse celular. Então, ele é o comércio. Eu sou a indústria, eu fabriquei, mas eu não vendo. Porém, o Brunão aqui que vai vender, que vai comercializar isso, né? E existem uns casos, como por exemplo, de automóveis, né? As montadoras, que são indústrias, né, eles fabricam o automóvel e vendem também o automóvel. E aí, nesse caso, é uma indústria e comércio. Mas falando aqui apenas de comércio agora, então o comércio ele vai simplesmente receber ali aquela matéria-prima, ou vai simplesmente receber ali aquele material acabado, né, já da indústria, e fazer a revenda desse material. Isso Gabriel, é bem recorrente, assim, às vezes a gente recebe demanda, né? Porque assim, quando se trata de indústria, né, o ramo da indústria, alvarás, licenças de funcionamento são bem mais complicadas para a prefeitura liberar, enfim, porque a gente está transformando uma matéria-prima, né? Uma matéria-prima em um produto acabado, então você tem que ter ali, né, dependendo do tipo da operação, uma complexidade maior para poder fazer com que essa indústria funcione. Exatamente. E tem muita gente que quer empreender, começar a empreender e tal. E não se liga nisso. Não se liga, tem pouco recurso, né? Não tem uma estrutura física para poder iniciar a operação. E muitas vezes, né, começa ali em casa e tal, né? E isso acaba complicando depois. É muito fácil abrir indústria, você coloca lá os sinais lá de transformação, dependendo do ramo. Mas o problema é depois para você conseguir as licenças. Exatamente. Tem um cliente nosso, inclusive, que ele teve um problema muito grande. Ele fabrica mini videogames, né? Um equipamento muito pequeno, do tamanho desse unicórnio aqui, pequenininho mesmo. E ele falou, Gabriel, eu fabrico na sala da minha casa. Eu compro os fios, os eletrodos aqui, eu vou colando um no outro aqui e tal, beleza. Funciona. É um software, um negócio pequeno, que é excelente, que ele fazia na sala da casa dele. Isso quanto MEI, né? Só que aí ele começou a vender tanto que ele precisou ter uma microempresa e tudo mais. Na hora que a gente migrou para a microempresa, ele teve problema com o alvará. Sim. Não foi aceito, né, essa atividade na casa dele. Então, tipo, a empresa ela é transformada, ela é aberta, mas na hora de você emitir a nota fiscal, que daí nesse caso ele precisaria do alvará, ele ficou bloqueado, não conseguiu
Então daí a gente tem que fazer uma alteração contratual saindo da casa dele, que é em Taguatinga, para abrir no setor de indústrias aqui no... É uma região específica. Exato, aqui em Brasília. E aí ele teve que alugar uma sala lá só para isso. Ele usa a sala, ele nem usa. Ele falou, cara, eu vou alugar só para me liberarem, né? Isso. Mas ele nem usa essa sala lá porque justamente ele já faz na casa da sala, na sala de casa dele. Né? Então, você tem que observar muito isso, porque senão você vai ser pego desatento, como foi o caso desse cliente. Ele foi pego de surpresa. A gente tinha alertado antes, mas ele falou, não, acho que não vai precisar, porque ele disse, beleza. E aí ele teve um gasto gigante, porque a gente faz a alteração de MEI para a casa dele, depois tem que fazer da casa dele para um outro endereço. Então, fique atento a isso aí, né? Mesmo que sejam pequenas indústrias, mas a depender da sua situação, você vai sim precisar de um local específico. Vamos fazer uma viabilidade para saber Exatamente. Se a prefeitura aceita aquela região, é bem importante isso aí. E da mesma forma tem os comércios, né? Que, por exemplo, tem comércio que depende de estoque, né? Então, mas eu vendo online, então posso abrir na minha casa? A depender da situação, não. Né? Porque vai depender do tipo de produto. Por exemplo, se são produtos alimentícios, você aí tem Anvisa, aí tem uma série de regulamentação, porque esse alimento ele tem que ser estocado numa câmara fria, esse alimento tem que ser estocado no local X, Y, Z, mesmo que você venda online, né? Então tem todas essas regulamentações que é muito importante você pesquisar isso antes de abrir a sua empresa. Porque a depender do seu ramo de atividade, a depender da sua empresa, o local que você abrir não vai conseguir dar seguimento. Né? Além de que algumas prefeituras elas majoram o IPTU também, para quando ela entende que aquela residência é um estabelecimento comercial. Exato. Então isso é importante também, porque às vezes eu quero economizar aqui no aluguel. Aí aumenta o IPTU. Aumenta o IPTU e aumenta bastante. Né? Algumas prefeituras, né? Aqui em Brasília, por exemplo, aumenta consideravelmente. Então, mais um ponto para você analisar, para saber se vale a pena, né, ir já para um estabelecimento comercial ou dividir a sua residência. Exatamente. E ainda falando sobre os comércios, né? Alguns exemplos aqui de comércio, né? Por exemplo, venda de roupa, medicamentos, ou seja, tipo a farmácia, né? Então a gente tem, por exemplo, a Pfizer, que é a indústria, né? Quem produz o medicamento. Mas aí a farmácia ali, farmácia do seu Zé, é o comércio que vende esse medicamento produzido pela indústria farmacêutica. Né? Então, mais um exemplo aqui de diferenciação. Né? Aí tem os cosméticos também, comércio de cosméticos, comércio de alimentos, né? Restaurantes, açougue, mercado, padaria, comércio de bebidas, né? Bar, adega, enfim, ferramentas, ferragens, aí vai a série. Tudo aquilo que já vende o produto acabado, né? Que vende para o consumidor final, é comércio, já não é mais indústria, né? Show. Algo mais em comércio? É isso? Tranquilo, comércio. Então vamos lá para o nosso terceiro e último ramo de atividade, que é atividades de serviço, né? Aqui, um detalhe que a gente não falou no comércio ali. Eita. Um detalhe que a gente não falou no comércio ali, que um dos impostos mais conhecidos é o ICMS. Sim. Né? Na indústria, o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado. No comércio é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. E no nosso terceiro ramo de atividade aqui, que são os serviços, o imposto mais utilizado é o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviço. Lembrando que não é só isso, tá? Você vai pagar imposto de renda, pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, entre alguns outros tributos, a depender do tipo de produto, a depender da transação, se ela é internacional, se não é, né? É porque esses, especificamente, eles vão direto para ver da prefeitura ou estado. Que eles vão de acordo com o ramo da atividade, né? Eles estão intrinsecamente ligados ao ramo da atividade. Mas IRPJ, contribuição social, aí já é da União. Já é federal, né? Então, dentro do terceiro ramo de atividade aqui, atividades de serviço, é muito importante também observar a mesma questão do alvará de funcionamento. Todos eles você vai ter que sempre observar alvará, licença, licença do bombeiro, enfim, a vigilância sanitária. Todos eles você tem que observar. Mas eu sou um médico, eu só dou laudo aqui, eu vou lá no hospital e lá eu faço consulta e dou laudo e tudo mais.
Beleza, mas, por exemplo, se você é médico e vai atender por plano de saúde direto, você precisa de alvará de funcionamento. E se a sua empresa está no endereço da sua casa, você não vai conseguir o alvará de funcionamento ali, né? Até conversando com o Léo essa semana, por causa de um caso desse, ele chegou e falou assim para o cliente, beleza, você é médico, você atende no hospital, você vai fazer a cirurgia no hospital. Porém, o endereço está na sua casa. Então você vai precisar de uma licença de funcionamento na sua casa. Agora imagine isso. Um paciente teu ficou doente, tu vai levar ele na sua casa fazer essa cirurgia? Não. Vai fazer no hospital? Sim, mas para o governo, se ele te der esse alvará, o governo está te autorizando a fazer essa cirurgia na sua casa. Então, assim, muitas das vezes é comum o empresário brasileiro falar, pô, mas é muito burocrático, esses alvarás são muito chatos e que não sei o quê. Em partes sim, em partes não. Porque nesse caso eu realmente concordo de não liberar esse alvará, né, no endereço residencial dele ali, porque senão o governo dá uma brecha ali e fala, não, beleza, Verdade. Pode fazer a cirurgia do Bruno Porque lá na aí, sua casa. se acontece um problema, né, quem é o fiscalizador? É o Estado. Né? Então a Exatamente. responsabilidade meio que é dele ali de fiscalizar, então ele tem que sim tomar ações preventivas para evitar problema para o consumidor final. Exatamente. Então você tem que entender que qualquer estabelecimento que tem circulação de pessoas tem que ter vai ter com certeza algum tipo de aprovação ali por parte do bombeiro, da prefeitura, para poder liberar aquele espaço. Um caso legal também para a área da saúde é a RDC 50, que é da Anvisa, que é como se fosse uma instrução normativa que vai orientar ali os estabelecimentos de saúde a seguir os protocolos ali para prestar serviços de hospital-dia, por exemplo, né? Hoje, só para um exemplo, né? Hoje a área da saúde, no lucro presumido, a presunção é 32%, pode ir a 8%, então a tributação cai tipo 60%, né? Praticamente. Desde que as atividades dessa clínica se enquadrem dentro da RDC, como hospital-dia dentro da RDC 50. E lá, Gabriel, ela deixa bem claro o que tem que ser feito ali no estabelecimento, a parte de arquitetura, né, tem que ter uma área ali de atendimento a cliente, uma área para o cliente se internar e tal, várias regras para poder liberar, tá dentro ali do protocolo da RDC. Então isso é um exemplo, a área da saúde, né, mas em vários outros setores é possível. Mas também tem as atividades que a gente considera de baixo risco. Né? Exatamente. Atividades de consultoria, desenvolvimento de software, treinamento, professor e tal. Promoção de vendas. Então são atividades de baixo risco, tanto que hoje é muito fácil muito rápido abrir empresas de serviço dentro desses segmentos de baixo risco, né? Que a gente considera... Com dispensa de alvará. Isso, com dispensa de alvará. Quando você puxa o cartão CNPJ na Receita Federal, ele já sai lá, atividades com dispensa de alvará. Isso, né? Então isso é bem interessante. E, voltando a um ponto aqui que tu falou, que é muito interessante, sobre os alvarás, né? Porque qualquer coisa que aconteça ali depois, o governo vai procurar um culpado. Sim. Né? E teve um caso aqui em Brasília, muito interessante também. Foi um caso de uma grande casa de festa que tinha aqui, uma casa de festa internacional aqui em Brasília, que era toda estilo de bambu, de palha, um negócio meio Havaí, né? E pegou fogo. Pegou fogo, graças a Deus ninguém morreu, não teve nenhuma vítima, né? Mas pegou fogo essa casa e tal, e cara, foi um furdunço. E a grande questão tinha alvará de funcionamento naquele local, esta casa de show profissional daquele jeito? Sim ou não? E aí, o que saiu na notícia é que não tinha alvará, porém um bombeiro, amigo de não sei quem, conseguiu liberar esse alvará.
que na verdade não era para ter sido autorizado, né? Isso Aí o jeitinho brasileiro. Exato, foram boatos que surgiram, não sei se de fato isso aconteceu ou não. O que eu sei é que a casa pegou fogo, né? É o que a gente sabe, é que é bem semelhante ao caso daquela Boate Kiss, né? Isso, a primeira coisa que a mídia faz, quando acontece uma situação dessa da Boate Kiss, tinha alvará? Tinha alvará de funcionamento, que quem estava certo. Quem que assinou? Né? Quem que liberou o alvará e tal. Né? Exato, exatamente. Então por isso que o governo ele é bem rígido mesmo, né? Bem rígido quanto a isso. Independente se é indústria, se é comércio, se é serviço, se a sua atividade envolver um relacionamento com outra pessoa, na maioria dos casos, ou envolver maquinários, né? Cara, pode ter certeza que vai precisar desse alvará. Tenha ciência de onde você está abrindo a sua empresa, de qual atividade. Faça a viabilidade antes, tá? Se você precisar, fala com a gente aqui que a gente faz essa viabilidade, essa consulta, né? Para saber se determinada atividade pode funcionar em determinado endereço. Porque senão depois você vai ter problemas e se tiver problemas, quem liberou esse alvará ou quem não liberou esse alvará, né? Então acho que é isso. Algo mais? Não, tranquilo. Então é isso, galera. Isso é um pouquinho sobre esses ramos de atividades empresariais aí, tá? Tenha muita ciência disso aí antes de abrir sua empresa. Se você já tem empresa aberta e está tendo dificuldade com isso aí, fala com a gente aqui que a gente resolve, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, deixa o like, vai no Spotify, se inscreve lá no nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, tá lá, vai lá que tá bem legal o nosso conteúdo, tá bom? Vai nas nossas redes sociais também, vai aparecer aqui, o Gui vai colocar para você o nosso Instagram, o nosso LinkedIn e vai ficar aqui também na descrição desse vídeo. Um forte abraço, valeu e até logo!